Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos de volta para o nosso encontro, estudando a obra da Joana de Ângeles, junto ao amigo Eduardo Araújo. Muita paz a todos. E o Vinícius na técnica, não é? Nós estamos estudando o Homem Integral no capítulo 8, que fala, o homem perante a consciência. E nós estamos estudando o item, os sofrimentos humanos. Estamos no oitavo parágrafo. No oitavo capítulo parágrafo. 8. Sofrimentos humanos, oitavo parágrafo, né? Então, que Deus nos inspire e nos conduza. Então, vamos dar continuidade aí nesse tema muito importante para nós, né? Refletir sobre os sofrimentos humanos. E o Espírito Joana de Ângeles continua o texto aqui dizendo o seguinte: por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza, com prevalência na conduta psicológica do homem. As alterações e transformações produzem sofrimento, pela necessidade de ajustamento, pelo esforço da adaptação e os altibaixos da emoção, que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas, estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica, dentre outros. Apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. E aí nós lembramos aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando Allan Kardec vai fazer uma reflexão, juntamente com os espíritos, em relação à dor, ao sofrimento. E os espíritos dizem, que o sofrimento tem duas origens. Ou o sofrimento que nós estamos passando tem uma origem em uma vida anterior, isto é, não tem relação direta com esta encarnação, e a gente pode trazer como exemplo aquela criatura que nunca bebeu, nunca fumou, tem hábitos extremamente saudáveis e desenvolve um câncer de forma inexplicável no pulmão ou no fígado. E aí você pergunta, meu Deus, tanta gente que é alcoólatra, tanta gente que é fumante inveterado e está com saúde, essa pessoa sempre se cuidou e está passando por isso. E aí Allan Kardec traz a reflexão de que se não está a causa do sofrimento nesta encarnação, nós temos a convicção que não está nessa encarnação, necessariamente há de estar em outra. Ou Deus não existiria, porque ele estaria sendo injusto. Aquela criatura tenta agir corretamente e está passando por aquela dor. Então só a reencarnação realmente para trazer uma explicação racional para a justiça divina. Mas Kardec vai falar também sobre as causas atuais das aflições. E ele vai dizer que se nós pararmos para refletir, conforme Joana de Ângeles coloca aqui, a maior parte das nossas dores, dos nossos sofrimentos, não estão relacionados a vidas anteriores. Estão relacionados ao nosso desequilíbrio na vida atual, das nossas escolhas, do nosso temperamento, né? Essa questão de nós nos dizermos espíritas, cristãos, mas alimentarmos desejos de vingança, alimentarmos sentimentos de ódio, de mágoa, de raiva. Isso acarreta dor, acarreta sofrimento em nossa vida, seja no aspecto físico, com doenças mesmo, seja no aspecto emocional, mental e espiritual. Nós vamos observando, né, que a reencarnação vem explicar
e ainda nos auxilia a raciocinar aquilo que pode ser proveniente dessa encarnação. Pela nossa imperfeição, é natural que na vida de relação sintamos raiva, né? Mas que não mergulhemos na cólera, se nos indignemos com certas situações, mas que não façamos da nossa indignação um propósito de vingança, não é? É natural, no estágio em que nos encontramos, as emoções tumultuadas e os sentimentos ainda complicados. Mas o Evangelho vai fazer em nós essa compreensão para que a gente não se locuplete nessas emoções e sentimentos que já não edificam a paz. Nós sabemos que não edificam a paz. Então temos que ficar vigilantes, porque depondo contra o nosso desejo de iluminação hoje, existem séculos de sombras. Emmanuel, ele nos diz que devemos nos esforçar na aquisição de luz enquanto é dia. E a noite pode chegar a qualquer momento em nossa existência espiritual. Nós sabemos que ao nosso lado tem as nossas vítimas de ontem, tem os que são os cobradores daqueles que nós estamos de alguma forma tentando ajudar, né? Tem aqueles que se locupletam no mal ainda porque não se identificaram com o chamado de Jesus. Então, quando nós nos dispomos a trabalhar um pouco mais a nossa transformação moral, nós incomodamos os desencarnados, alguns que sentem falta da nossa companhia nas escolhas infelizes. Incomodamos alguns companheiros encarnados, porque eles sabem que também precisam se esforçar, desenvolver um programa de tarefas, de comprometimento com o bem, e eles não querem fazer isso, não é? Então, é um estado, uma situação que vai nos trazer dissabores no dia a dia. Uma queixa nossa, uma queixa do outro, uma frustração nossa, uma frustração do outro. Então temos que ficar vigilantes, porque de prontidão tem aqueles companheiros que não perdem a oportunidade de nos constranger, de nos sobrecarregar, sabendo que a nossa resposta pode ser a pior possível. E dando a resposta o pior possível, nós vamos retardar esse estado de paz interior que nós buscamos. Por isso a necessidade de estudar, compreender, conversar. Entendeu? Às vezes nós falamos do Evangelho, falamos da mensagem dos Espíritos, e alguns distraídos de plantão acham que nós estamos falando daquilo que nós fazemos, ou que temos a pretensão de dizer que já fazemos, e não é assim. Nós não estamos estudando a nossa imperfeição sobre a luz do Evangelho do Eduardo, da Miranda, né? Nós estamos analisando as nossas limitações morais à luz da boa nova divina que Jesus nos trouxe. Então nós falamos, raciocinamos com clareza, temos facilidade de nos expressar, falamos muito bem, mas não estamos falando de nós, estamos falando do nosso ideal, porque quando falamos de nós, admitimos as nossas dificuldades morais, nossas limitações. Esse programa e todo o diálogo de qualquer evangelizador no bem é um trabalho de evangelizando com Cristo. O evangelizador maior é o Cristo, é Ele o guia e modelo. Então, apesar de falar tão bem, a nossa luta moral é grande na hora da vivência. Então, você que está nos ouvindo, tenha certeza que somos companheiros de luta, de jornada. E aí eu volto à primeira frase, né, da Joana, aqui nesse parágrafo, né, que é o 10º parágrafo, quando ela diz: encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas. Então, ela nos chama a responsabilidade para que a gente reflita, porque a nossa atitude mais comum diante do sofrimento é reclamar, né? Nós somos especialistas em reclamar, nós nos vitimizamos, muitas vezes falamos que Deus está sendo injusto conosco, né? Condenamos Deus. Você vê a que ponto nós chegamos, nós somos assim. Uma coisa é eu estar com dificuldade em lidar com a minha dor e com o meu sofrimento, isso é justo. Eu sou uma pessoa que diante da dor e do sofrimento eu sou medroso, entendeu? Mas eu jamais vou culpar Deus por isso. Eu jamais vou me colocar na situação de alguém que está transferindo a responsabilidade. Se eu estou passando por aquela situação, é uma necessidade minha, não é culpa de Deus. Então Joana pede aqui que a gente reflita: por que eu estou sofrendo? Qual é a causa da minha dor? O que está acontecendo?
Será que realmente não há uma motivação dessa dor e desse sofrimento em escolhas que eu fiz nesta encarnação? Em comportamentos que eu estou tendo nesta encarnação? Será que tudo é causa de vidas passadas? Então ela pede essa análise, né, honesta, de que nós paremos, pensemos, oremos e busquemos a resposta dentro de nós do porquê nós estamos passando por essa dor. É verdade que tudo tem a causa nas horas passadas, mas algumas não tão distantes, né? Não tão distantes. Então, você que está chegando agora aí, o programa Momentos com Joana de Ângeles, não é isso, Miranda? Momentos com Joana, o Homem Integral, capítulo 8, estudando justamente essa situação que tem a ver com os nossos sofrimentos, né? Os sofrimentos humanos. Isso aí, nós estamos aí no 11º parágrafo desse tópico, que é os sofrimentos humanos. E o Espírito Joana de Ângeles nos diz: chega o momento de buscar-se a cessação deles, qual ocorre com as enfermidades, que devem ser tratadas com carinho, porém com disciplina. De um lado, é imprescindível ir-se às causas, a fim de fazê-las parar. Ao mesmo tempo, evitar novos fatores desencadeantes. Conhecidas as origens, mais fáceis se tornam as terapias que, aplicadas convenientemente, resultam favoráveis ao clima de saúde e de bem-estar. Então nós vemos aí que Joana continua insistindo de que nós precisamos remontar as causas do nosso sofrimento. Com que objetivo? Uma vez identificada a causa, a gente tem como tratar esta causa e cessar a dor, cessar o sofrimento. O que o médico faz? Quando nós vamos ao médico, ele tem um trabalho de investigação. A gente tem uma dor, a gente tem uma febre, mas ele não sabe qual é a causa dessa dor, ele não sabe qual é a causa dessa febre. Ele precisa fazer exames, ele precisa investigar para chegar a um diagnóstico. Uma vez ele descobrindo o que nós temos, aí ele vai atacar a causa, né? E atacando a causa, né, tratando esta causa, ele possibilita que a gente encontre a saúde, reencontre a saúde e o bem-estar. A mesma coisa vale para os sofrimentos, sobretudo aqueles de ordem moral, né? Os sofrimentos emocionais ou espirituais que nós estejamos enfrentando. A gente precisa remontar a causa, encontrar a razão disso e aí sim buscar o tratamento adequado, né? O antibiótico moral, para a gente buscar o bem-estar. Pois é, e é o que se espera de um ser inteligente, né? É interessante que ela encontrar do sofrimento, porque se encontrou o sofrimento, não tem como fugir. Alguém que sofre sabe que está sofrendo. A menos que esteja no estado de alienação tamanho que não consiga identificar o doloroso na própria vida. Mas se identifica que sofre, tem que despertar que existe uma causa. Nós somos filhos de um Pai que é bondade, justiça e misericórdia. Então, se nós estamos sofrendo, existe um Pai que Ele é único, que nos ama a todos igualmente. Onde vai estar a causa do nosso sofrimento? Em Deus, que é o nosso Pai? Será que foi defeito de fabricação? Não. Deus é perfeito, não é? Então, esse estado de coisas tem origem em nós mesmos. Agora, nós também somos, olha, um iceberg, que a maior parte dele está abaixo do nível do mar. Submerso. Né? Está num estado de inconsciência profunda, mas nada que a oração, que a assistência dos bons espíritos não nos ajude a vasculhar por dentro. Aí nós vamos aprendendo a sermos os desbravadores de si mesmo e vamos identificando. Porque sem isso, quando nós estamos doentes e vamos ao médico, ele vai desenvolver a terapia adequada para aquela situação identificada. E depois que nós saímos daquele estado de enfermidade, que é uma superação, né, aí ele vai nos dar um tratamento preventivo, que é a vigilância que Jesus nos recomenda. E Joana continua dizendo o seguinte: o esforço empreendido para o término do sofrimento apresenta-se em etapas que se vão incorporando no dia a dia do indivíduo, cioso da sua necessidade de paz. É aquela pessoa que está com uma doença, está com câncer, e ela está ali tratando. Faz quimioterapia, faz radioterapia, ela incorpora, ela traz para a vida dela, né, aquelas etapas que ela precisa vencer dia após dia até ela conquistar a cura daquele câncer. E quantos irmãos nossos conseguem isso? Graças a Deus e a medicina que hoje em dia
tem propostas de tratamento muito mais eficazes. Continua Joana. Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruísticas da vida, disciplinando a vontade, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos, que não podem ser evitadas, das ocorrências, denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento e a autorrealização. O processo da cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento que propicia satisfação, pela certeza que advém de se estar liberando da sua áspera constrição. É aquela pessoa que faz um tratamento doloroso, mas ela sabe que aquela dor vai ter um bom resultado, ela vai se libertar daquela doença. Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se, desnudado, com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Realmente, o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas, que sofrem as agressões e hostilidades do meio, as contaminações e processos degenerativos. Entre os animais, desde os menos expressivos até os mais avançados biologicamente, o sofrimento se manifesta na sensibilidade nervosa, como forma de produzir novos e mais perfeitos biótipos, em constante adaptação e harmonia das formas como do psiquismo neles latente. E Joana termina dizendo que a superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana, que a todos cumpre conseguir. Então, isso é uma questão não só nossa, né, mas Deus também nos permite que possamos ser intermediários, agentes intermediários no alívio e nas dores do nosso próximo, no sofrimento do nosso próximo. Acho que é uma reflexão importante, né? Chegando aí perto do final do programa, de que nós não devemos nos preocupar e concentrar as nossas energias somente nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. Uma das melhores maneiras da gente superar a própria dor e o sofrimento é a gente se dedicar ao nosso próximo para atenuar a dor e o sofrimento do nosso próximo. Ajudando ao nosso próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Quando se trata da organização física, quanto mais grave a enfermidade, mais desafiador é o tratamento, né? Nós vamos ver o pessoal que tem câncer, a radioterapia. Gente, é muito sofrimento. Os tecidos em volta ficam, agravados, a textura da pele fica mais endurecida, a quimioterapia, todas aquelas reações, é muito sofrimento. Mas aqueles que perseveram, alguns até desencarnam, mas desencarnam confortados, aliviados, né? Falando, enquanto estava refletindo aqui, lembrávamos da Elizabeth Bering, uma amiga, né? Nossa, não é? Que teve câncer. Sempre que conversava conosco, em momento nenhum ela murmurava, reclamava, se lamentava. Sabíamos que não era fácil. Por dentro, ela se esforçava para não passar àqueles que estavam à sua volta desânimo ou dando ideia do quanto ela estava sofrendo. Então, nós pedimos a Deus que todos aqueles que estão nesse momento de luta, tanto física quanto moral, todos nós estamos em algum nível, tenhamos o amparo e a assistência dele na consciência desse amparo, porque o amparo divino em nossa vida é permanente, mas o nível de consciência nosso diante desse amparo é que vai fazer a diferença na aceitação, lidando com as situações e tirando o melhor do aprendizado. Joana coloca aqui, né, que realmente o sofrimento faz parte do mecanismo de evolução na Terra. Então que a gente entenda que no nosso estágio atual, o sofrimento ele é previsto por Deus como uma necessidade de nós nos mantermos firmes, né, no nosso propósito
de crescimento e evolução espiritual. Paremos para raciocinar, né, sendo nós quem somos, o que seria da Terra, né, sem a dor e o sofrimento. Né? Se nós já somos o que somos, muitos de nós, não é? Egoístas, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, nós não iríamos ter essa oportunidade de, através do sofrimento, despertar. Nós vemos muitas pessoas que estão trilhando um caminho muito ruim, né, fazendo escolhas muito equivocadas, e graças à dor, graças ao sofrimento, elas despertam, elas refletem, elas mudam a postura delas diante da vida. Então que nós lembremos de que o sofrimento e a dor é um mecanismo importante para o nosso despertar. E estamos recebendo aqui uma visita, chegou agora, Renato Souza. Para o finalzinho do programa, tem aí 3 minutinhos, Renato. A gente está refletindo aqui com Joana de Ângeles sobre a importância da dor, do sofrimento para o nosso despertamento. Sim, sim. Nossa, obrigado aqui pela acolhida. Aproveitar esses 3 minutinhos aí com você. 3 minutinhos. Poxa, dá tempo da gente dar um alô aqui para todos que estão acompanhando o programa, né? Muito bom. Com certeza, Eduardo. É importante porque, infelizmente, a gente ainda precisa da dor, né? Mas é um mecanismo, quando ela é bem compreendida, quando ela é bem entendida, deixa de ser um sofrimento, não é? E sim uma necessidade muito grande de aprendizado, e ela cessa a partir do momento em que você desperta para isso, como uma necessidade de amadurecimento, como uma necessidade de melhoramento, não é? E a gente conversava aqui, Renato, que a dor, né? Todos nós passamos por dores e sofrimentos, né? Você que tem um trabalho no posto de Caridade Bezerra de Menezes, quantas vezes você foi para lá passando por grandes dores, grandes sofrimentos, mas você estava ali para ajudar outras pessoas que também estavam passando por outras dores, por outros sofrimentos. Então, o fato da gente estar sofrendo não quer dizer que a gente vai abrir mão de levar um pouco de alívio, de lenitivo para aquele que está sofrendo também. Sim, você falou algo importantíssimo, porque você chega lá e acaba esquecendo da sua dor, e a sua dor se resolve. Como num passe de mágica, né? Aspas no que eu estou falando, claro, porque não existe isso, mas num passe de mágica mesmo. Porque ajudando o outro, você está se ajudando. Sim. Minimiza, né? E você passa a compreender que... E sai de lá, às vezes, até com uma solução para uma coisa que você não tinha, não é? Assim, não tinha luz para aquilo, né? Não tinha luz para aquilo. Mas as coisas se resolvem, graças a Deus. E é isso aí, ajudando ao próximo, procurando fazer o melhor que você pode, o melhor que você consegue fazer, sempre. É isso aí. O Renato já está comprometido para o próximo programa, né? Não vai escapar. Semana que vem ele estará conosco também. E que a gente continue aí refletindo. Semana que vem, Joana já vai entrar no tópico, né? Recursos para liberação dos sofrimentos, né? Que é o que todos nós queremos. Vai ser uma prevenção. Isso aí. Né? Sim. É possível. Então, aguardem que semana que vem estaremos de volta aí para refletirmos juntos como nos libertar desse sofrimento. Todo o evangelho já é prevenção. Mas como nós fazemos ouvidos de moucos para Jesus, né? Valorizamos tanto o que não tem valor. E a essência da vida, que é a mensagem dele, ainda não temos essa habilidade moral para... Com certeza, né? Com certeza. E existem coisas que a gente não precisa passar, né? Existem muitas coisas que a gente não precisa passar e podem ser evitadas. Exatamente. Inclusive, falamos sobre isso aí. Eu conversava agora no carro com o motorista, né? Do Uber a respeito dessa situação. E ele não tem nem o nosso segmento, mas ele tem uma cabeça abertíssima no segmento ao qual ele, né, pertence. Tá? É isso aí, chegamos ao final do programa. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe e os fortaleça. Agradecemos a Jesus, muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.